Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, ó Deus, nesse 15º dia do voto de Ana, que o Senhor tornará aquilo que é pequeno em algo grande. Aquilo que começou pequeno vai se tornar uma coisa grande. No nome de Jesus Cristo, declaramos, Pai, a tua bênção e declaramos o teu favor sobre nós e também sobre todos da nossa casa. Livra essa pessoa de todo mal, Pai. Livra ela, Pai, de todo tipo de ataque espiritual na mente, ataque espiritual dentro de casa, tudo aquilo que traz desânimo, tudo aquilo que traz tristeza, tudo aquilo que mantém essa pessoa num cativeiro espiritual, presa a pensamentos repetitivos, presa, meu Deus, a um sentimento de dor, a um sentimento de angústia, que essa pessoa seja livre agora, que cadeias espirituais sejam quebradas. Também oro por todo aquele que está doente, que chegou nessa oração em um tratamento ou que está lidando com uma doença crônica. Senhor, nós oramos pela cura total e completa dessa pessoa, que toda enfermidade renda-se ao poder e à autoridade de Jesus Cristo. Senhor Jesus, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, que essa pessoa receba agora a saúde no corpo físico dela, o restabelecimento de movimentos, o restabelecimento, Senhor, da sua pele, o restabelecimento da sua saúde, da sua força, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro também por todo tipo de atrapalho no caminho dessa pessoa, tudo aquilo que vem, Senhor, para atrapalhar, tudo aquilo que vem para perturbar, tudo aquilo que vem para tirar ela do foco, para distraí-la. Eu oro em nome de Jesus, para que todo o mal cesse completamente. Senhor, dá vitória para essa pessoa, dá vitória para sua casa, dá vitória para sua família. Eu oro, Senhor, para que a paz de Deus esteja nessa casa, a paz de Deus esteja nessa família, que todo atrapalho caia por terra do caminho dela, todo prejuízo, tudo aquilo que vem contra a vida dela, investindo contra a vida dela, investindo contra a casa dela, nós declaramos por terra agora. Senhor, dá vitória para essa pessoa. Senhor, tira ela, inclusive, das confusões, das fofocas, das intrigas, das discórdias, e proteja ela e proteja também a sua casa no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro pelos filhos, para que o Senhor proteja os filhos, livra eles de todo mal, livra eles, Pai, de todo engano das trevas, tudo aquilo que vem para perturbar, tudo aquilo que vem, Senhor, para tirar do foco, para distrair, que o Senhor venha guardar esta casa, venha guardar esta família, no nome poderoso de Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória para essa pessoa, dá vitória para sua casa, dá vitória para sua família, no nome de Jesus Cristo. E nós declaramos, ó Deus, a nossa vida é tua, a nossa casa pertence a ti. Coloca muros de fogo ao redor da nossa casa, protegendo a nossa vida, protegendo a nossa família, guardando a nossa entrada e a nossa saída. E que nessa noite, Senhor, possamos ouvir a tua voz. Fala conosco, doce e amado Espírito Santo. E sobre todos os assuntos, Pai, que não conseguimos resolver durante o dia, colocamos o teu altar e cremos, ó Deus, que o Senhor trabalha para aqueles que nele confiam. Neles confiam. Senhor, nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti. O Senhor trabalha. O Senhor trabalha. Nós cremos. O Senhor está trabalhando. Amém e amém. E eu quero liberar uma palavra para você que está com problema na sua vista, nos seus olhos. Eu quero declarar saúde sobre você em nome de Jesus. Que o Senhor te cure. Em nome de Jesus, seja qual for o problema, seja uma alergia, seja uma queimação que você sente nas vistas, seja o que for, eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, a palavra de restauração agora. Senhor Jesus, toca com teu poder nas vistas dessa pessoa e cure ela em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê? Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é poderoso. Eu quero declarar agora sobre você o Salmos 91 e que todas as bênçãos desse salmo
entrem na tua vida, entrem na tua casa. Você recebe? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero dar alguns testemunhos aqui para você. Deus tem feito coisas lindas aqui através das orações. Eu recebi o testemunho da Lorena e ela escreveu assim: acompanho este ministério há mais de 4 anos e a minha vida tem mudado de forma sobrenatural. Já recebi grandes milagres, mas o que aconteceu na última semana foi extraordinário. Na quarta-feira foi liberada uma palavra profética por uma mulher com o sobrenome Tavares, mudando uma situação de opressão. Eu estava na cama há 2 dias, muito mal, mas no mesmo instante senti a glória de Deus invadir a minha casa. Me levantei e fui trabalhar. Naquele mesmo dia, o Senhor liberou um grande contrato de uma cliente com quem eu negociava há quase 30 dias, e o negócio foi concretizado. Recebi essa vitória como um presente divino. Louvo a Deus por este ministério e glorifico o nome de Jesus. Glória a Deus toda a glória. Também recebi o testemunho da Cristiane. Ela escreveu assim: ouço suas orações há mais de 1 ano, por indicação da minha irmã, Cristina. Olha só, você vê como é importante compartilhar, gente? Você está vendo? Às vezes alguém não quer receber a oração que você compartilha, te bloqueia, te ignora, mas tem sempre alguém próximo de nós que Deus vai nos usar para ser bênção na vida daquela pessoa. Então, a minha oração é que Deus te use para compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? E ela escreveu assim: eu estava tentando engravidar há 2 anos e este ano, após um exame, uma médica disse que havia uma inflamação nas trompas e que seria impossível engravidar de forma natural. Ela disse que seria necessário retirar as trompas. Meu coração apertou, mas repreendi em nome de Jesus, crendo que Deus poderia realizar o nosso sonho. Comecei a buscar ainda mais a Deus. Meu esposo e eu fizemos a carta para Deus. Participei também de uma campanha de oração da madrugada. E durante a campanha Deus usou o Senhor para falar que estava agindo em nossa família. Tomei posse com fé e no início da campanha do voto de Ana veio a confirmação do nosso milagre. O nosso Deus continua operando, assim como ouviu o clamor de Ana. Agradeço a Deus por sua vida. Vocês viram o que eu digo para vocês? Eu estou há anos aqui orando. Eu estou há anos orando. E eu já vi muita mulher que não podia engravidar, engravidando, tendo filho. O auditório da igreja dá para quase 2.000 pessoas. Eu já ouvi muitos testemunhos de mulheres que engravidaram. Dava para encher a igreja. Dava para encher a igreja só com mulheres que engravidaram. E eu não estou dizendo isso, sabe, para minha glória, não. É para a glória de Deus. É para você que busca um milagre, para você não perder a sua esperança. Não perca a sua esperança. Deus é Deus de milagres. Deus pode trazer essa bênção para você. Clame a Jesus. Amém? Olha só, testemunho aqui de mais uma mulher que engravidou para a glória de Deus. Também recebi o testemunho da Denise e ela escreveu assim: sigo o Senhor através de um compartilhamento da minha irmã. Outro compartilhamento?
Outro compartilhamento, olha aqui. Você vê como é importante compartilhar? São muitos e muitos testemunhos. Meu filho foi curado, eu fui curado da tireoide e por último agora eu ganhei uma causa na justiça depois de mais de 6 anos e recebi o valor para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, glória a Jesus, glória a Jesus. Você está vendo por que você tem que deixar aí a sua curtida para que o YouTube mande para mais pessoas? Você está vendo por que você tem que compartilhar com amigos, com familiares? Tem que compartilhar, gente. Tem que compartilhar, porque Deus vai abençoar a sua vida por você compartilhar com outra pessoa. Tenho certeza, a Bíblia diz: aquele que planta, colhe. É o que está escrito. É o que vai acontecer com você. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra. Eu ainda estou falando sobre que Deus acelera o processo, existem acelerações divinas. Mas enquanto você está na espera, como eu ministrei hoje pela manhã, Deus provê até no lugar da seca. Em 1 Reis 17:4, diz assim: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Elias estava numa seca, causado pela desobediência dos outros. Às vezes, sofremos consequências de coisas que não é nossa. Você já pagou pelo pecado de outra pessoa? Você já teve essa experiência de pagar pelo pecado dos seus pais ou pagar pelo pecado, seja do seu marido, da sua esposa, pelo pecado do seu filho, pelo pecado de outras pessoas, de um colega de trabalho, de um colaborador que trabalha com você? Eu acho que todo mundo já passou alguma situação assim. Elias, ele estava na seca por causa da desobediência dos outros. Às vezes uma família entra em crise porque tem um Jonas lá em desobediência. Às vezes uma empresa entra em crise por causa que tem um Jonas lá. Às vezes uma igreja entra em crise porque também tem um Jonas. E assim por diante. É por isso que nós devemos entender que mesmo que a gente esteja em uma situação onde estamos vivendo uma coisa que não é por culpa da gente, que Deus vai nos sustentar e vai prover. A Bíblia nos diz que o Senhor ordenou aos corvos que sustentassem Elias. E eu quero dizer uma coisa para você que está pagando o preço. Talvez você está pagando o preço porque teu marido te traiu. Você está pagando o preço porque foi bom de coração, emprestou dinheiro para uma pessoa, a pessoa não te pagou. Talvez você está pagando um preço agora, sabe, por uma coisa que nem é culpa sua. Mas, sabe, você estava junto, então agora vai ter que resolver. A palavra para você é que Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da tua casa. Talvez o problema tenha sido teu filho que fez uma coisa e que você que está pagando e respondendo por isso agora. Não te preocupa, Deus vai cuidar de você. A Bíblia diz que Deus ordenou aos corvos que sustentassem a Elias. Ou seja, a nossa fonte não são as pessoas. A nossa fonte não é a economia, a nossa fonte é Deus. Não é o sistema que te sustenta. É Deus que te sustenta. Então, enquanto você espera, enquanto Deus te prepara, confie que Deus ele vai prover para você. E se ele precisar usar meios incomuns, assim como usou com Elias, usando os corvos para alimentarem o profeta, Deus pode também, de uma maneira sobrenatural, usar coisas que você nem imagina para te abençoar. E se ele precisar levantar alguém inesperado para te abençoar, ele também fará isso. Se ele precisar abrir uma porta ou abrir um caminho no meio do mar, ele também fará, porque ele é Deus. Eu aprendo uma coisa, que mesmo que a gente esteja numa situação, sabe, que é desfavorável, é injusta, Deus nos sustentará ali, exatamente naquela situação. Deus nos sustentará exatamente ali. Deus nos abençoará exatamente ali.
é isso que eu acredito. Que mesmo em meio à seca, mesmo em meio à dificuldade, Deus nos sustentará. Eu conto esse testemunho, sabe? E é um testemunho assim que eu gosto muito, porque me ensinou a confiar em Deus. Me ensinou a confiar em Deus. Quando, há alguns anos atrás, houve aquela crise sanitária no Brasil, no mundo, até então, eu estava pastoreando uma igreja e era responsável pelos compromissos daquela igreja. E eu me lembro que fazia muito pouco tempo que a gente tinha mudado para um prédio. E sabe, a igreja que a gente cuidava não era uma igreja rica, era uma igreja que tinha as coisas ajeitadinhas, mas a cada mês tinha que ter uma provisão, não tinha um caixa extraordinário, não tinha uma reserva para 2, 3, 4 meses, não tinha nada disso. E eu recebia salário da igreja naquela época. E, de repente, as portas se fecharam, nós ficamos, todos nós, né, em casa, e tivemos que fechar as portas da igreja. E nós com compromisso alto de aluguel, e aquela coisa, não tinha caixa na igreja, mas tinha que pagar o aluguel, certo? E a gente não costuma quebrar nossos compromissos com as pessoas. E eu fui orar, porque naquela época eu já estava no YouTube, eu já tinha lançado um livro meu e estava para lançar um outro livro. E eu fui orar. Eu digo, Senhor, e agora? O que vai ser da igreja? Né? O que vai ser da igreja? O que vai ser da gente? Né? Eu tinha um rendimento que eu conseguia me manter bem, independente de receber alguma coisa da igreja ou não. E eu ouvi duas coisas de Deus. A primeira coisa que eu ouvi de Deus é que, a partir daquele dia, eu não teria mais salário da igreja e que eu deveria abrir mão de qualquer coisa que eu receberia da igreja. E a segunda coisa que eu ouvi da parte de Deus é que o aluguel da igreja agora era comigo. Só que o valor do aluguel era o valor do que eu ganhava naquela época, né? Que eu já estava ganhando com os meus livros e enfim, já tinha meus rendimentos. E eu pensei assim, como é que eu vou me sustentar? Se eu pagar o aluguel da igreja, como é que eu vou me sustentar? Bem, mas eu não costumo, sabe, quando Deus fala uma coisa comigo, eu não costumo ficar teimando com Deus. Eu não sou isso aí. Eu gosto de obedecer, eu gosto de caminhar por uma palavra, eu gosto de andar por fé. E eu disse exatamente isso. Eu disse para minha esposa, a partir de hoje, não quero receber R$1 mais da igreja, não vou ter mais salário da igreja, abro mão de tudo, não precisa me dar mais nada. E a segunda coisa, eu vou pagar o aluguel da igreja. E daí a minha esposa olhou para mim e disse assim, e nós, como é que vamos ficar? Eu disse para ela, Deus vai prover. Você acredita que foi um dos meses, aliás, uma das épocas assim que eu mais vi a provisão de Deus chegando de uma forma sobrenatural na minha vida. Estourou, comecei a vender muito livro para o Japão, sabe? Muito livro, começou a ir para lá. Eu tinha colocado meus livros na Amazon e eu comecei a vender muito livro para lá, certo? E foi assim uma coisa assim extraordinária que aconteceu, inclusive na Europa também vendi muito livro lá. E isso foi uma provisão de Deus que enfrentamos, sabe, aquela crise debaixo de um favor divino, e eu pagando o aluguel da igreja, pagando as contas de casa, e Deus provendo, Deus abençoando. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui me assistindo. Quando você está num tempo de espera e você recebe uma instrução de Deus, você vive debaixo de um favor sobrenatural. Eu nunca vou desacreditar que Deus usou corvos
para trazer pão e carne para Elias, porque Deus usou corvos também para me sustentar. Ou seja, Deus fez coisas na minha vida. Quando eu olho para trás, sabe, eu só consigo ter gratidão. Eu olho para trás e eu vejo a mão de Deus na minha vida. Eu quero dizer uma coisa para você, eu quero que você receba como uma palavra profética agora, isso que eu vou liberar sobre a tua vida. Deus vai usar meios incomuns de te prosperar. Deus vai usar meios incomuns para te dar uma saída, para você que está endividado, porque às vezes as pessoas ficam ouvindo o testemunho da gente e elas ficam pensando, puxa, isso só acontece com ele. Não, Deus vai fazer acontecer com você. Amém? Deus vai fazer acontecer com você. Eu conto meus testemunhos aqui, sabe? Para que eu edifique a tua fé, para que você creia no que está escrito na palavra. Deus usou corvos para alimentar Elias. Deus vai usar coisas incomuns para te alimentar. Deus vai usar coisas incomuns para prover na tua vida, para te abençoar, para te tirar, sabe, de situações erradas, para te tirar de crises que você não vê como vai sair disso. Deus vai usar corvos. Deus vai usar coisas incomuns, vai abrir portas incomuns, vai abrir caminhos para você que você nem imagina. E esse é o favor de Deus sobre a tua vida. Você crê nessa palavra? Você crê, em nome de Jesus, que essa é uma palavra profética para a tua vida, em nome de Jesus? Então declare aqui nos comentários, eu creio, Deus fará. E um detalhe, gente, quando você semeia no reino de Deus, quando você semeia no reino, quando você obedece uma instrução de Deus, sempre a provisão vem, certo? Porque apesar de eu ter obedecido a Deus, também foi uma semeadura na minha vida. Foi uma semeadura. Porque, sabe, eu sei que foi o favor de Deus na minha vida. Foi o favor de Deus. Mas eu usei a fé que eu tinha. Eu usei a fé e usei os recursos que eu tinha também para pagar as contas que eram necessárias pagar para a igreja, ajudar a igreja naquele tempo difícil. Ou seja, e um detalhe, não fiz isso apenas durante a crise. Eu fiz isso até eu entrar na televisão. Até eu entrar na televisão, os aluguéis todos foram pagos por nós. Quando a igreja era na República, quem pagava o aluguel da igreja era eu. Quando a igreja veio para cá, para Aruanã, também o aluguel da igreja era com a gente, certo? Eu só parei de pagar o aluguel quando eu entrei para a TV, porque o valor da TV é muito maior do que o aluguel, então ficou um pouco pesado. E me mantive, sabe, semeando no reino de Deus, porque eu acredito no poder da semeadura. Acredito que Deus é fiel. Deus é fiel para nos abençoar, Deus é fiel para nos honrar. Eu quero dizer para você que está me escutando aí, siga sempre uma liderança do Espírito Santo na sua vida. Aquilo que Ele lhe falar em oração e que estiver alinhado com a palavra de Deus, vai ser bênção para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Eu não sei nem por que eu estou falando isso tudo aqui para vocês hoje, certo? Mas o Senhor me tocou de compartilhar esse testemunho com você. De repente você está passando por uma situação difícil. Siga a liderança do Espírito Santo, vá orar e Deus vai falar contigo. E essa direção que o Espírito Santo lhe der vai te abençoar. Amém? Eu quero orar pela tua vida, quero te abençoar. Esse aqui é o meu novo livro. Estou muito feliz com esse livro, principalmente pelos testemunhos que estou recebendo desse livro aqui. Tem muita gente que está lendo, já tem gente que já leu 2 vezes esse livro aqui, Mentalidade de Alto Nível. Se você não mudar aqui a forma como você pensa, você não entra naquilo que Deus preparou para você. Sabe, às vezes a gente está com a nossa mentalidade muito condicionada ao que a gente aprendeu na vida. Não, querido. Você tem que estar com a tua mentalidade condicionada à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem as direções, ela tem a maneira certa de você pensar. A palavra de Deus tem a maneira certa de você pensar, de você caminhar com Deus. Aleluia. E agora você que é do exterior, você pode adquirir o e-book, que é o livro digital, que está lá no meu site. Então quem é do exterior aí, pode adquirir o e-book, que está lá no meu site desse livro aqui, Mentalidade de Alto Nível. O meu site é www.vinicius17.com.br, ok? Muito bem, eu quero orar por você, eu quero te abençoar em nome de Jesus Cristo. Julho, estarei nos Estados Unidos, tem alguém aqui dos Estados Unidos que está me ouvindo,
Julho estarei aí e gostaria muito de ver você na nossa escola de profetas que nós teremos, ok? Se você quer participar, entre em contato com a minha equipe, vai ser incrível essa escola de profetas em nome de Jesus Cristo. Mais informações, fala com o meu pessoal, tá bom? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Doce e amado Espírito Santo, estamos no 15º dia do voto de Ana e a palavra profética do dia de hoje, Senhor. Deus vai usar coisas incomuns para nos abençoar. Assim como o Senhor usou corvos para trazer alimento para Elias, o Senhor usará ferramentas extraordinárias, negócios extraordinários, pessoas extraordinárias para abençoar a vida dessa pessoa, para sustentá-la, para abençoá-la, para abrir portas para ela como um favor, como um presente de Deus. Também oro, Senhor, declarando que coisas que começaram pequenas se tornarão grandes, porque o Senhor dará a aceleração, o Senhor dará o crescimento. Oramos, Senhor, debaixo dessas duas palavras proféticas e declaramos, ó Deus, que grandes coisas estão acontecendo aqui nessa oração. Toda impossibilidade humana, seja na saúde, seja financeira, seja familiar, nós oramos por um milagre agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, toque com teu poder agora a vida de cada pessoa que está ouvindo essa oração. E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome de Jesus. Você que estava perdido, você que estava longe de Deus, invoque o nome de Jesus Cristo. Diga, Jesus, vem e toca na minha vida. Ele virá, ele te tocará. Toque o Jesus. Toque com o teu poder. Eu oro, Senhor, por a vida dessas pessoas que estão ansiosas, que estão preocupadas, que estão apreensivas quanto ao seu futuro. Deus proverá para ti. Deus proverá para a tua casa. Receba essa palavra com uma palavra profética na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, tua família, teus negócios, projetos e sonhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê? Declare eu creio aqui nos comentários. Pega o link dessa oração, manda aí para 10 pessoas. Amém? Manda aí para 10 pessoas. E se você quiser apoiar o nosso canal, vá até o meu site www.vinicius17.com.br. Ali você pode apoiar e desejar gratidão. E ore pelo nosso programa de televisão, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser.